E aí, turma, tudo bem? Então, aqui nós vamos entrar mais uma vez para fazer o comentário da terceira atividade que eu enviei para vocês. Como eu disse para vocês, sempre após o envio da atividade, após que vence o prazo de entrega daquela atividade, eu sempre irei entrar fazendo o comentário e divulgando o gabarito dessa atividade. É uma prática, é como se fosse no presencial. Sempre após uma prova, a gente faz o comentário da prova e tirar as dúvidas de cada um dos alunos, né? Então vamos lá ao comentário da nossa terceira atividade. Então está aqui nossa terceira atividade. Vamos fazer a leitura da questão, divulgar o gabarito e fazer os devidos comentários, né, pessoal? Então, bora lá para a primeira questão. Ajustando mais um pouco aqui. Então, a primeira questão diz o seguinte: sobre vitaminas, assinale as afirmativas abaixo, de valores verdadeiro ou falso, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. O que você vai fazer nessa questão? Você vai analisar as questões e vai colocar verdadeiro ou falso. E após você fazer isso, você vai procurar a alternativa que tem a sequência que coincide com a sequência que você julgou. Então vamos lá para a primeira afirmativa. A primeira afirmativa diz: são substâncias orgânicas sobre vitaminas. Veja que a questão frisa bem que é sobre vitaminas. São substâncias orgânicas necessárias em pequenas quantidades e essenciais para a vida, não sendo sintetizadas pelo corpo. Verdade, verdadeiro. Essa questão, essa alternativa, ela é verdadeira, certo? E ela sendo verdadeira, nós vamos colocar um Vzinho aqui de verdadeiro. Segunda afirmativa. Normalmente as vitaminas têm uma função construtora e não reguladora. Então nós vimos que as vitaminas não são componentes estruturais do nosso organismo, elas têm função reguladora, elas atuam regulando determinadas funções no organismo. Então isso aí é falso. Terceiro parênteses, diz o seguinte: as vitaminas hidrossolúveis são vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Essas vitaminas nós vimos lá nos slides, eu até disse para vocês que formava a palavra ADEC, e são vitaminas consideradas lipossolúveis, elas não são hidrossolúveis, elas são lipossolúveis. Então aqui está falso. E o próximo parêntese diz o seguinte: as vitaminas lipossolúveis, na maioria das vezes, são absorvidas com outros lipídios e estocadas em vários tecidos corpóreos. Verdadeiro. As vitaminas lipossolúveis, elas são diluídas em lipídios e são absorvidas juntamente com os lipídios. Então, a afirmação é verdadeira. Então, nós temos na sequência aqui verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Isso coincide com a letra A. Então, a letra A é a resposta da questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 fala o seguinte: segundo a Organização Mundial de Saúde, a Estratégia Global para a Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde recomenda ações de promoção à saúde como? Então, vocês viram que essa questão ela já apareceu nas outras atividades, mas vamos fazer o comentário novamente aqui, né? Então, existe uma estratégia que recomenda que se tenha alimentação saudável e atividade física, bem como para a melhoria do estado de saúde. Então, vamos procurar a alternativa correta aqui. Então, para ter isso aí, que o enunciado fala, eu tenho que limitar a ingestão lipídica e substituir as gorduras insaturadas pelas saturadas. Negativo, seria o contrário. A gente tem que consumir as insaturadas e diminuir o consumo das saturadas. Eu devo aumentar o consumo de fruta, legumes, verduras, cereais integrais e leguminosas? Com certeza que sim, né? Toda alimentação saudável, ela passa por uma variedade de micronutrientes
E esses micronutrientes, eles são encontrados a partir do momento que a gente torna a alimentação mais variada, e o aumento e o consumo dessas substâncias enunciado no item B está de acordo com o que é alimentação saudável. Então, aqui é a nossa resposta da questão de número 2. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: a anemia é um dos principais problemas de saúde pública mundial, sendo definida como a condição na qual a concentração de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. Cerca de 50% dos casos ocorrem por deficiência de ferro por consequência de uma dieta insuficiente em ferro. Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde mostram que a prevalência entre menores de 5 anos é de 20,9%, sendo 24,1% em crianças menores de 2 anos. Em mulheres de idade fértil, a prevalência de anemia foi observada de 29,4%. Então, foi dada a informação, dados estatísticos, segundo determinada pesquisa. As necessidades de ferro durante os primeiros anos de vida e durante a gestação são muito elevadas. Por isso, recomenda-se a adoção de medidas complementares ao estímulo à alimentação saudável, com o intuito de oferecer ferro adicional e de forma preventiva. Ou seja, esse texto todo está falando de uma carência nutricional muito grande que existe no Brasil afora, principalmente na região Nordeste, que é a deficiência pelo íon ferro, certo? A deficiência por ferro. E vocês muito bem sabem que essa deficiência ela é grande, ela existe, tanto que existem programas do Ministério da Saúde que fazem com que seja feita essa reposição de ferro, tanto na infância, a partir dos 6 meses de idade, com a aplicação de 5 ml de ferro sérico uma vez por semana, e como também durante a gestação, que é feita a suplementação da gestante com sulfato ferroso, 40 miligramas, uma vez por dia. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A questão diz o seguinte: alguns alimentos podem ser utilizados como estratégia para melhorar a absorção de ferro não M, ou seja, quando o ferro é absorvido pelo nosso organismo, ele é desmembrado. E é desmembrado em duas partes, uma parte chamada ferro M e outra não M. Para que esse ferro seja absorvido, ele tem que estar em presença de alguns alimentos que ajudam nessa absorção. Então, assim, a tomada do medicamento, por exemplo, do sulfato ferroso, tem que ser, geralmente, associada a algum alimento que ajude essa absorção. E os alimentos que vão ajudar essa absorção são os alimentos ricos em vitamina C, a saber de vocês. Então, são alimentos que interferem na absorção do ferro não M, diminuindo sua biodisponibilidade de absorção, exceto, existem alimentos que interferem. Todos os outros alimentos, tirando fora os que são ricos em vitamina C, interferem. Então, vamos lá. Se você tomar medicamento de sulfato ferroso associado ao café, interfere com certeza na absorção, o queijo, a carne bovina e o chá preto. O único desses alimentos aqui que não vai interferir e que vai ajudar na absorção é laranja, ou suco de laranja ou derivados, porque é rico em vitamina C e vai ajudar na absorção de ferro. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Dando continuidade, a quarta questão diz o seguinte: a prevalência da diabetes tipo 2 inclui a manutenção de uma dieta equilibrada, com a limitação da ingestão do seguinte macronutriente. Ora, pessoal, todos nós sabemos que o diabético ele não pode consumir o quê? Açúcar. E onde é que nós temos açúcar nessas alternativas aí? Vitamina, fibras solúveis, vitamina B, carboidratos ou lipídios? É lógico que são nos carboidratos. Então, assim, a glicose, que é o vilão do diabético, é um carboidrato, certo? E ela é encontrada em vários alimentos. Então, o diabético tem que diminuir o consumo de carboidrato. Quando a questão fala de diabetes tipo 2, é porque existem dois tipos de diabetes que vocês vão ver ao longo do curso aí, nas disciplinas específicas relacionadas a essas patologias aí. Então, a nossa resposta aqui é a letra D. Questão de número 5, diz o seguinte: com relação ao atendimento da necessidade de alimentação, identifique-se que são verdadeiras ou falsas as alternativas abaixo, depois você vai assinalar a sequência correta. Então, vamos lá para o primeiro parêntese. O primeiro parêntese diz o seguinte:
Os pacientes impossibilitados de se alimentarem sozinhos devem receber a ajuda da enfermagem? Com certeza, né? Esse é o nosso papel, é ajudar o paciente nas suas necessidades básicas e na realização do seu autocuidado. Então, aí está verdadeiro, ó. Alternativa verdadeira. Vamos para o próximo parênteses. Diz o seguinte: a higiene oral não precisa ser realizada após o final das refeições. Nem quando nós estamos sadios, quando não estamos 100% dependentes da necessidade e da ajuda da enfermagem, nós não deixaremos de realizar a nossa higiene oral. Imagine um paciente que está recebendo alimentação por parte da equipe de enfermagem. Eu vou deixar de realizar a higiene oral nele? Com certeza que não. Então, essa alternativa está falsa. Vou desligar aqui esse telefone. Próximo parênteses. Diz o seguinte: os líquidos sempre devem ser oferecidos ao paciente para mantê-lo hidratado, independentemente de seu estado. Então, essa alternativa bem aqui é o que nós chamamos de pega-ratão, que a maioria das pessoas iriam marcar ela como correta, mas ela não está correta. Porque, sim, não se deve oferecer líquido para todo e qualquer paciente, quando ele diz bem aqui, independente do seu estado. Porque existem pacientes que não vão necessitar de serem hidratados por conta de um problema que ele venha a ter. Paciente que tiver, por exemplo, com um problema cardíaco, ele não pode receber determinada quantidade de líquido porque ele vai acumular esse líquido no seu organismo. Então, essa alternativa ela é falsa. Próximo, então, nós já temos aqui verdadeiro, falso, falso, né? Então, está indo para a letra D. Né? Próximo parênteses, diz o seguinte: a nutrição enteral é indicada para os pacientes que estão impossibilitados de se alimentarem espontaneamente por refeições normais, verdadeiras. Tanto a nutrição parenteral como a nutrição parenteral, ela é administrada em pacientes que não têm capacidade de alimentar-se por vias normais. Então, é verdadeira. E o próximo parêntese diz o seguinte: para a introdução da sonda nasogástrica, a lubrificação deve ser realizada com solução hidrossolúveis, ou seja, é uma forma de lubrificar a sonda para que ocorra não tanto traumatismo na sua entrada pela região bucal, pela região de orofaringe e faringe. Então, também é verdadeiro. Então, nós temos aqui verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra D. A resposta dessa questão é letra D. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte: a prática de musculação atualmente se tornou algo mais comum devido às pessoas estarem em busca de um corpo mais saudável e fortalecido, além de esteticamente bonito. No entanto, para o músculo hipertrofiar, há necessidade de uma alimentação com maior riqueza de macronutrientes essenciais. Assinale a alternativa que constam esses alimentos. Então, assim, o indivíduo que faz musculação, ele precisa de um aporte um pouco maior dos seguintes nutrientes, principalmente proteína, porque a proteína ela vai fornecer uma quantidade maior de aminoácidos essenciais para que o organismo sintetize proteínas para formar a própria fibra muscular. Então, dentro desse conhecimento, sabendo disso, qual é a alternativa quando eu tenho fontes de proteínas? E ele também precisa de carboidrato, né? Porque a atividade física ela tornou-se diária e essa atividade física diária vai ocorrer uma necessidade um pouquinho maior de carboidrato. Então, eu vou encontrar isso na verdura e no arroz? Não, verduras elas são ricas em fibra, arroz em carboidrato. Bacon e no alface também não. Apesar de o bacon muito rico em gordura, mas não é essa gordura que é essencial para o fortalecimento e desenvolvimento muscular. Eu vou encontrar isso em laranja, suco de acerola? Também não. São ricos em outras fontes, como vitaminas, mas não são ricos em proteínas.
Então eu vou encontrar isso aqui no peito de frango e na batata doce. O peito de frango porque é uma parte desse alimento, né, do frango, que tem pouca gordura e muita quantidade de proteínas, e a batata doce porque é um carboidrato complexo e vai fornecer uma quantidade de carboidrato para esse indivíduo que pratica atividade física demorada. Vocês viram que a digestão dos carboidratos complexos ela é demorada e fornece uma determinada quantidade de carboidrato essencial ao indivíduo. E como também a batata doce tem uma determinada quantidade de proteínas vegetais. Então vamos para a próxima questão. A questão de número 7 diz o seguinte: os primeiros anos de vida de uma criança, especialmente os 2 primeiros, são caracterizados por crescimento acelerado e grandes aquisições no processo de desenvolvimento. Assim, torna-se inquestionável a importância da alimentação da criança nessa fase. Então, assim, dentre os cuidados relacionados com a alimentação saudável para crianças maiores de 6 meses e menores de 2 anos, todas as alternativas são corretas, exceto. Aqui é aquele tipo de questão onde o aluno suscita dúvida. Ele pergunta, professor, eu vou marcar errada? Na realidade, quando eu digo exceto, nem sempre é errada. E é exceto relacionado dentro do contexto da questão. Vocês viram aqui que eu vou procurar a alternativa que vai contra o que é uma alimentação saudável para a criança nessa faixa etária. Então, vamos para a letra A. A letra A diz, desestimular a criança doente e convalescente a se alimentar. Se uma criança está doente ou convalescente, está internada, precisando de cuidados, eu vou desestimular a alimentação dessa criança? É lógico que não, né? Porque se a criança se alimentar de modo deficiente, ela não vai produzir uma quantidade adequada de proteína, não vai fazer seu metabolismo de modo adequado e o processo de doença vai terminar se instalando mais rapidamente. Então, a letra A de cara está errada. É a resposta da nossa questão. De cara, a letra A é a resposta da nossa questão, porque ele diz exceto. Mas vamos ver as outras letras. A letra B diz o seguinte: cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantindo o seu armazenamento e conservação adequado. Com certeza, isso aí é essencial para que não ocorra uma infecção e a contaminação. Oferecer à criança alimentos diferentes ao longo do dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. Verdadeiro isso aí, porque a partir do momento que você oferece variabilidade alimentar, você está oferecendo variabilidade também de micronutrientes e macronutrientes. Letra D diz, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. Com certeza, tanto isso é importante porque criança não gosta de comer essas coisas aí. Isso tem que ser estimulado de diversas maneiras. E a letra E diz, insistir na alimentação mesmo diante da recusa ou rejeição da mesma. Com certeza, você nunca deve desistir e fazer só uma tentativa. Você tem que fazer mais de uma tentativa e insistir que a criança se alimente adequadamente. Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte: uma alimentação saudável deve ser diversificada e equilibrada ao longo do tempo e fornecer todos os componentes necessários ao desenvolvimento e à manutenção do organismo saudável, de forma prazerosa e segura. Então, segundo o Ministério da Saúde, isso, né? Então, com a finalidade de promover uma alimentação adequada, uma orientação alimentar baseada, nessa afirmação é recomendável que o profissional de saúde saiba que, então, assim, com a finalidade de promover uma adequada orientação baseada nessa afirmação que o Ministério da Saúde deu, o que o profissional de saúde tem que saber? Ele tem que saber que letra A diz, frutas, legumes, verduras atuam como reguladores do metabolismo e são importantes fontes de vitaminas, sais minerais e fibras. Com certeza, nós vimos que a variabilidade alimentar irá me fornecer também a variabilidade de macro e micronutrientes. Os macronutrientes, proteínas, carboidratos e os micronutrientes sendo os sais minerais e as vitaminas. Então vamos para a letra B. Tubérculos, cereais e raízes são excelentes fontes de ferro e devem ser consumidos com moderação
por ser rico em gordura e colesterol. Então, de cara aqui, nós vimos que a resposta é a letra A dessa questão. A resposta dessa questão é a letra A. Mas vamos... Na letra B diz o seguinte, vamos comentar as outras alternativas. Então, isso aqui, até que a letra B, até mais ou menos aqui, onde fala com moderação, está correto. Mas quando diz que são ricos em gorduras e colesterol, aí essas substâncias aqui que foram faladas, elas não são ricas. A maioria dos óleos derivados do vegetal, eles são óleos bons, certo? Não são óleos ricos em colesterol, são óleos bons. Letra C diz, lipídios e aminoácidos essenciais repõe a energia dissipada no desempenho das atividades. Quem repõe energia dissipada no desempenho das atividades diárias são os carboidratos, não são os lipídios. Então, está incorreto. Letra D diz, proteínas são compostas por aminoácidos, verdadeira, e por vitaminas lipossolúveis, não. Proteínas são compostas por aminoácidos, independente das vitaminas. As vitaminas são outras substâncias, certo? Que tem outra composição. Então, aí já tem erro. E a letra E diz, óleos e gorduras são alimentos plásticos. Óleos e gorduras não são alimentos plásticos, são alimentos energéticos. Então, já está errado aí. Então, a nossa resposta é a letra A. Vamos para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte, com relação aos macronutrientes em geral, assinale V verdadeiro e F falso nas afirmativas abaixo. Primeiro parêntese diz, as vitaminas podem ser solúveis em água e em lipídios, sendo estas últimas, qual? As solúveis em lipídios, as vitaminas A, D, E e K. Então, a D, que vitaminas lipossolúveis, é verdadeiro. Próxima afirmação. Os carboidratos são considerados alimentos energéticos, pois são fontes primárias de energia para o metabolismo celular e corporal. Desde o início do conteúdo eu estou falando isso para vocês e isso é verdadeiro. Próximo parênteses, diz o seguinte. As proteínas são exemplo de alimentos construtores, carnes magras, ovos e leite. Então, os alimentos construtores são alimentos que são fontes de proteínas. E aqui, carnes magras, ovos e leite, exatamente isso, são fontes de proteína. Vocês poderiam dizer, professor, mas o leite é rico em lipídios. Sim, mas ele é uma fonte essencial também de proteína. Apesar de ter lipídio, ele é riquíssimo em proteína. Então, isso aí é verdadeiro. Próximo parêntese diz, as proteínas são essenciais ao organismo, pois fornecem energia. Então, bem aqui está o erro. Proteína não fornece energia da forma que está dizendo aqui, diária, segundo as suas necessidades. As proteínas são fontes de energia tardia. Quando o organismo não tem carboidrato, sim, ele vai procurar energia nos lipídios e depois vai procurar energia nas proteínas. Então, essa afirmação, devido ao fato dele dizer que fornece energia diária, está falsa. E a última afirmação diz, o primeiro passo para as pessoas que querem perder peso é diminuir o consumo excessivo de carboidratos e isso é extremamente verdadeiro. Então, se você quer perder peso, associe uma dieta hipocalórica com atividades físicas que você vai ver o resultado aparecer, que é a perda de peso. Vamos para a questão de número 10. A questão de número 10, vocês viram que já apareceu em outra atividade, mas eu coloquei aqui para a gente reforçar e ver que essa questão da população atualmente ela está se tornando obesa por conta de um consumo excessivo de carboidratos e por conta do sedentarismo. Certo? O sedentarismo hoje é um dos maiores males da humanidade que está relacionado diretamente às doenças crônico-degenerativas, tais como doenças cardíacas, diabetes, hipertensão, problemas relacionados
a obstrução de vias de coronárias circulatórias, enfim, a maioria dos problemas estão relacionados a esse sedentarismo. Né? Então, vamos lá. Nós já sabemos que o consumo excessivo de carboidrato relacionado ao sedentarismo faz com que o indivíduo aumente de peso, ou seja, ele vai adquirir massa gorda. O glicogênio armazenado, que é a gordura, vai aumentar-se tanto na região visceral, que é entre as vísceras, como no tecido subcutâneo. Então, vamos lá. A alternativa que é a questão incorreta, que é a alternativa incorreta e diz: você vai encontrar essa alternativa incorreta, onde diz aqui: o aumento de peso ponderado da população em geral não está associado ao consumo excessivo de carboidratos e gorduras, mas sim ao envelhecimento das pessoas, pois o aumento de peso é inevitável. Então, isso aí está totalmente correto e é a resposta da nossa questão de número 10. Então, pessoal, com essa questão a gente finaliza o comentário dessa atividade. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, podem perguntar no grupo que eu responderei com certeza para vocês. Tchau para todos vocês e um abraço.